Olá, pessoal, tudo bom? Começando agora, então, nossa terceira contestação. E aqui, conforme eu já avisei, vai ter uma coisinhas a mais. Quais serão? Aqui está a nossa peça, mas lembrando que antes de parar aqui o vídeo e ler todo esse material, sempre antes de pausar e começar a leitura, não começa a leitura lá por cima, começa a leitura por baixo, para descobrir quem é o teu cliente. Vamos lá, então, diante da situação, você como advogado da empresa. Então, lembrando, já vai ler isso aqui tudo com mentalidade, ideias de empregador. Então, agora sim, pausa o vídeo e daqui a pouco tu me encontra aqui novamente. E aí, identificou a peça? Acredito que sim, né? Sem nenhum problema para saber qual que seria a peça cabível. É uma contestação, você é advogado aí contratado pela empresa e, novamente, não tem nenhuma tese de defesa processual da empresa, apenas imputações perante o empregador. E aí a nossa peça vai ser baseada dentro do artigo 847 da CLT, clássico, que até então tudo igual. E quais são os pontos do nosso cliente que a gente vai ter que imputar dentro dessa contestação. Então, sempre a gente olha para a petição inicial, que é aquele exercício que foi proposto pela prova da OAB, quais são os tópicos, quais são os pedidos da petição inicial, o que este empregado, esta empregada está requerendo nesse processo. Então, olha lá, minha gente, resumido aqui, né, nós temos hora extra, 40% ali da indenização do FGTS, integração dos prêmios ao salário, equiparação salarial, adicional de periculosidade, honorários advocatícios e contribuições do INSS. A Érica está pedindo tudo isso aqui. Então, aqui você já consegue perceber que essa peça é muito mais sofisticada, só pela quantidade de pedidos dispostos lá na petição inicial que nós teremos que desenvolver aqui dentro. Onde que estão cada um desses pontos? Como sempre a gente vai trabalhar aqui dentro, né? Horas extras, que ela está alegando que trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com intervalo de 1 hora para refeição, mas que não marcava folha ponto, os 40% do FGTS, que ela está alegando que não foi depositado, conforme extrato analítico, integração dos prêmios ao salário, ela explicou que passou a receber prêmios em pecúnia, em valores variados, pelo que requeriu a reintegração desses prêmios ao salário. E a equiparação salarial, ela quer porque, né, realizava as mesmas atividades que Silvana Céu Azul, gerente do setor de auditoria de médias empresas, admitida na auditoria Pente Fino no dia 15 de janeiro de 2009, já na função de gerente, e que ganhava um salário 10% superior ao dela, né? E aí ela junta, inclusive, os contra-cheques na petição inicial. O adicional de periculosidade, ela também alega que trabalhava perto de uma comunidade muito violenta e ela ouvia aí, né, disparos de arma de fogo em sua janela. Honorários advocatícios, ela requer o percentual de 20%, conforme o CPC, e as contribuições do INSS, ela está alegando que a empresa nunca efetuou o recolhimento do INSS, e que ela e traz isso através da comprovação do CNIS dela, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, beleza, encontramos todos esses pedidos na petição inicial e agora é a hora de encontrar o campo de batalha aqui, o como que a gente vai conseguir defender a empresa, como que a gente vai conseguir defender nosso empregador. Primeiro tópico aqui relacionado às horas extras, a Érica ocupava o que, minha gente? Cargo de confiança. Sendo cargo de confiança, ela vai ter direito às horas extras? É claro que a gente já viu isso aqui em inúmeros pedidos lá, inclusive no nosso módulo 2 das questões dissertativas. Então, a gente vai colocar o que aqui como nosso gabarito, como nossa palavra-chave, indevida hora extra, porque o autor ocupava cargo de confiança lá, artigo 62, inciso 2 da CLT. Aqui, muito fácil. 40% do FGTS, como é que a gente vai conseguir comprovar isso aqui? Porque a Érica pediu demissão. Quando se pede demissão, tu não tem o pagamento da indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS. E como encontraremos aqui no Vademecum, tanto dentro do tópico do FGTS, como também no tópico da
demissão. Então, não se esqueçam que demissão é quando o empregado pede para sair. Quando o empregador te manda embora, é uma despedida sem justa causa, certo? Então, a gente vai colocar o quê? Ó, indevida indenização dos 40% do FGTS, porque a autora pediu demissão. E aí está o artigo 18, ó, no parágrafo 1º, que é justamente quando que é devido o pagamento dessa indenização. Quando ocorre a despedida pelo empregador sem justa causa. Vocês podem perceber que aqui nesse artigo 18, em nenhum momento é devido o pagamento da indenização quando o empregado pede para sair. Integração dos prêmios ao salário. Os prêmios não integram a remuneração por expressa determinação legal. Então, está aí o nosso vademecum, muito claro e cristalino, muito fácil. E sobre os prêmios, eu sempre recomendo que os alunos coloquem algumas palavras-chave a mais. Pode ser aqui, ó, que é por expressa disposição legislativa, os prêmios não integram o salário, ou também, pessoal, pode colocar que os prêmios possuem natureza indenizatória e que eles não possuem natureza salarial. Nas provas da OAB, eles adoram variar quais são as palavras-chave referentes aqui à não integração de verbas ao salário com essas várias palavras-chave. Equiparação salarial. Lá, Silvana Céu Azul, ela tem mais de 2 anos na função, ela foi contratada muito anteriormente. E lembrando que para equiparação salarial, nós temos esses lapsos temporais que precisam ser observados. Que está previsto onde? Aqui no artigo 461, parágrafo 1º da CLT. O trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, pessoal, ela tem que estar trabalhando para aquele empregador não há mais que 4 anos do que comparação ao teu contrato de trabalho, certo, pessoal? E tem ali uma coisa do princípio da eventualidade, que daqui a pouco eu vou falar com vocês a respeito, tá? Aqui, inclusive, equiparação salarial, parte 1. E por que nós temos a parte 2? Porque olha só, lembra que eu fico falando para vocês lá do método McColliver? Que lá quando a gente for fazer a peça, tem que colocar sempre no início, tem que causa de pedir e pedido. Causa de pedir e pedido, ou seja, o que a pessoa contou e o que ela quer com aquilo ali. Olha lá. Érica informou que desde o início do contrato de trabalho realizava as mesmas atividades que Silvana Céu Azul, outra gerente do setor de auditoria de médias empresas, admitida na auditoria Pente Fino, já na função de gerente, mas que ganhava salário 10% superior ao do reclamante, conforme contra-cheques que foram juntados. E aí? E aí? Gente, ela quer o que da vida com isso aqui? Ela quer uma indenização por dano moral, ela quer a equiparação, ela quer ela quer o que da vida com isso? Tá vendo que nós temos aqui apenas a causa de pedir? Onde está o que ela quer da vida? O que é o pedido? Então, por isso que é nesse momento que eu estou desde o início desse curso, batendo aqui do módulo 3, né? Batendo nessa tecla de tem que encontrar a causa de pedir e pedido. Ou seja, nesse tópico aqui, simplesmente não existe o tópico de pedido. Como é que a gente vai conseguir se defender se a bonitona aqui não disse o que ela quer da vida? Como é que eu vou me defender? Meu querido, eu não sei o que tu quer. Como é que eu vou me defender se eu não sei o que tu quer? Tá vendo que fica difícil nós trabalharmos numa petição inicial defeituosa como essa? Dessa forma, o que vai acontecer aqui dentro? Ó? Dessa forma, entramos aqui no artigo 330 do CPC, que nós consideramos essa petição inicial em relação a este único pedido, o que, minha gente? Inepto. Por quê? Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, que é o caso aqui, né? Tá faltando o que nesse tópico? Tá faltando o pedido. E lembrando que quando existir uma inépcia da petição inicial, o juiz não vai resolver o mérito, quando o juiz indeferir a petição inicial, não haverá resolução do mérito. Ou seja, pessoal, gente, é o seguinte, a gente fala inépcia da petição inicial. Não é
toda a petição inicial que vai ser inepta, é apenas o pedido relacionado à equiparação salarial que vai ser considerado inepto, certo, pessoal? Eu pergunto para vocês, beleza, foi declarado inepto esse pedido porque ficou faltando o que tu quer da vida, né? Aí, e o juiz, então, não julgou, né? Não teve resolução do mérito porque ele declarou inépcia. Ok. Essa pessoa ela vai poder ajuizar essa ação novamente? Desde que é claro que ela arrume esse pedido? Claro que nesse tópico ela vai poder ajuizar a ação novamente, porque de fato aqui o juiz resolveu o mérito. Não, ele não resolveu o mérito. Se tu não resolveu o mérito, aí sim, não vai fazer coisa julgada formal e material. E aí, por isso, nesse caso, ele vai poder ajuizar a ação e vai poder ser julgado. Em razão disso, isso aqui vai aparecer onde? Dentro das preliminares, conforme a gente já vai ver. Continuando aqui no nosso, estamos indo tópico a tópico lá sobre a petição inicial. Adicional de periculosidade, ela estava alegando que trabalhava dentro de uma favela. Gente, se for por isso, então por estar passando por zona perigosa, qualquer pessoa no Brasil, que absurdo falar isso, mas é verdade, qualquer pessoa no Brasil então vai ter direito a receber adicional de periculosidade. É claro que não, né? O trabalho dela não era em atividade ou operação perigosa. O que a gente vai colocar aqui como argumento? Ó, indevido, porque a situação não autoriza o pagamento, porque acho que eu vou ver o segundo aqui é muito melhor, né? Ou porque a empregada não laborava em atividade ou operação perigosa. Aí a gente vai colocar aqui o artigo 193. E, gente, tanto nesse tópico aqui, quanto no tópico da indenização ali dos 40% do FGTS, a gente vai dizer justamente que que a empregada não se enquadra aqui no artigo 193 da CLT, que ela não está trabalhando em atividade perigosa e por isso ela não tem direito, porque ela não se enquadra, ela não se encaixa no artigo que determina que um eventual empregado possa receber esse direito trabalhista. Honorários advocatícios, minha gente, honorários advocatícios na Justiça do Trabalho é até 20%, conforme ela está pedindo? Não, pessoal, aqui é limitado a 15%. Então, a gente vai colocar o que aqui, né? Os honorários está limitado ao valor de 15%. Nosso artigo clássico, que a gente, pelo amor de Deus, não precisa nem mais olhar para o Vademecum, né? Artigo 791, letra A da CLT. Agora tem mais uma circunstância aqui dentro. Ficou faltando um pedidinho ali, que foi o último que eu coloquei para vocês, que foi as contribuições do INSS. Que aqui, pessoal, a gente vai alegar o quê? Uma incompetência material em relação ao recolhimento do INSS. Porque, minha gente, conforme a gente viu lá na nossa aula do módulo 2, que é de processo do trabalho, quando a gente estudou competência. Quem não estudou a aula de competência, pessoal, volta lá na aula de competência e estude a respeito disso. O INSS, pessoal, por mais que quem não pagou aqui foi o empregador, tu vai ajuizar essa ação onde, pessoal? Na Justiça Federal Comum, não aqui na Justiça do Trabalho. Por que vai ser na Federal Comum? Porque é claro que o empregado é o principal prejudicado, mas junto com esse empregado tem toda uma coletividade, tem todo o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que fica sem o pagamento das suas contribuições. Então, como ele também é prejudicado, como ele também é atingido, ele também é parte interessada, consequentemente, vai para a Justiça Federal Comum. E aqui, pessoal, eu expliquei muito melhor na aula de competência, então assistam lá para conseguir entender tudo essa execução das contribuições sociais que está escrito aqui nesse tópico. E qualquer um desses artigos pode ser encarado como gabarito, lembrando que na Justiça do Trabalho, em relação ao INSS, apenas existirá a execução de ofício das naturezas salariais que forem declaradas pela própria Justiça do Trabalho em sentenças ou em acordos. E, novamente, se o que eu estou falando aqui está sendo grego para vocês, novamente, volte para a aula lá do módulo 2 de competência, porque lá eu expliquei direitinho o que acontece, o que é a nossa competência e o que é a competência da Justiça Federal Comum, certo, pessoal? Aqui é a aula de peça, conteúdo fica lá no módulo 1 e no módulo 2, tá bom? Mas qualquer coisa também podem me chamar que eu respondo para vocês por WhatsApp. Vamos lá. Seguinte, gente, essa peça é uma peça muito trabalhosa, ela é uma peça muito extensa.
Então, eu recomendo que vocês sempre façam essa estrutura, pelo menos dos tópicos da contestação. Como que vai ser, então, a estrutura dessa contestação? E eu já adianto para vocês. Todas as contestações, elas possuem essa estrutura daqui em diante, tá? Depois da nossa terceira peça aqui de contestação em diante. Qual que vai ser a nossa estrutura? Clássico, né? Óbvio, a qualificação, né? Ali, nome das partes, nome da peça, artigo, pá. Número 1 agora vai ser o quê? Preliminar. Preliminarmente vai aparecer o que aqui dentro? Nessa peça, nós temos não apenas uma, mas duas preliminares. Uma em relação à inépcia da petição inicial, quanto ao pedido da equiparação salarial. Lembra, pessoal, que ficou faltando o pedido? E a segunda preliminar vai ser em relação à incompetência da Justiça do Trabalho em relação a essa contribuição para o INSS. Continuando, a prejudicial de mérito, que a gente ainda não viu, mas jamais se esqueçam dela. Por isso, gente, que eu falo aqui, faça essa estrutura, porque ao se lembrar da estrutura, tu vai se lembrar do quê? Tem que verificar as datas, tu não pode esquecer de verificar as datas para ver se porventura não tem um período que está prescrito nesse contrato de trabalho. Claro, o mérito, que são todos ali os demais, se não me engano, 6 pedidos que teremos que abordar aqui dentro, e os requerimentos finais. Então, vamos verificar as datas, jamais podemos esquecer disso, vale um monte de ponto, e é um pedido, ao meu ver, o mais fácil de toda a peça, é esse aqui, né? Foi admitido em 29 de setembro de 2011, a extinção do contrato foi 7 de janeiro de 2020, a ajuização em 30 de janeiro de 2020. Beleza, como é que a primeira pergunta sempre passaram mais de 2 anos da extinção até o ajuizamento? Não, pessoal, não se passou aqui nenhum mês. Então, essa primeira pergunta, a gente não vai poder alegar uma prescrição bienal. Agora sim, a nossa segunda pergunta. Qual a data que vai dar 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação? Faça a linha do tempo. Vou fazer de cabeça. Não vai fazer de cabeça. A galera do direito não é boa em número. Data que não tem, data é número, pessoal. A gente não vai se confiar. Eu não confio no meu cérebro em relação ao número. Não confio. Não. O cálculo mais ridículo que eu tenho na minha vida, estou aí na calculadora do celular calculando, tá? Porque eu não confio. Eu tenho que saber das minhas limitações, né? A gente tem que saber. Vamos lá. Ajuizou a ação 30 de janeiro de 2020. 5 anos antes, deu que data? 30 de janeiro de 2015. Então, pessoal, o contrato dela aqui se iniciou 29 de 9 de 2011. Ou seja, olha quanto de prescrição que nós temos aqui, né? Prescrições, então, das parcelas anteriores ao dia 30 de janeiro de 2015. Ou seja, todo esse período aqui está o quê? Está prescrito. E a prescrição aqui nessa peça valia um pouco menos, porque um pouco menos, né? Valia apenas 0,5, porque como nós temos muitos pedidos na petição inicial, então eles acabam dividindo a prescrição. Mas mesmo assim, pessoal, ao meu ver, esse pedido aqui é o mais fácil de todas as peças, porque é só ver as datas, e sempre acontece de ter prescrição. Então é meio ponto que tu já ganha só por mencionar a prescrição, é claro que mencionando corretamente. Começando a fazer a peça, já sim, pessoal, a gente já elaborou todos os tópicos aqui dentro, não tem mais que a gente perder tempo fazendo a peça. Vamos lá, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da 200ª Vara do Trabalho de São Paulo, SP, número do processo, nome da empresa, toda a qualificação, que você sabe que eu sempre gosto de colocar a qualificação completa, contestação, vem, né? Mediante procuração em anexo, apresentar contestação com fulcro no artigo 847, colocamos aqui tudo, nenhum mistério. E aqui está a pontuação de cada um desses tópicos. Vamos lá, começando a fazer a peça número 1 das preliminares da inépcia da petição inicial. Como que isso aqui vai ficar aqui dentro? Gente, é só contar a historinha, olha como é simples. A reclamante, na sua petição inicial, faz menção à equiparação salarial. Contudo, em seus pedidos, nada menciona esse respeito. Dessa forma, tal pedido deverá ser julgado inepto em razão de ausência de pedido, conforme o que? Artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC, com a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a esse pleito, consoante o artigo 485, inciso 1º do CPC. Difícil, gente. Difícil. Gente, é só contar a historinha, não tem erro, é lógico, é só
Imagina que tu está conversando com alguém, está explicando o que aconteceu de errado aqui nesse caso, só que tu vai ter que explicar de acordo com os artigos da lei. Seguindo dentro das preliminares, agora a nossa letra B, que é em relação à incompetência da Justiça do Trabalho. O que a gente vai colocar aqui dentro? Contamos a historinha novamente, ó. A reclamante, na sua petição inicial, aduz que a empresa não efetuou o recolhimento do INSS nos anos de 2019 e 2018, fazendo comprovação disso por meio de seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, juntados à petição inicial, no qual constava que nos anos citados não houve recolhimento previdenciário, pelo que requereu que a empresa fosse condenada a regularizar a situação. Pessoal, o que eu coloquei aqui é recorta e cola da peça. Eu não peguei uma nada diferente, nada, tá? Agora vem nossa parte, tá? Todavia, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar o pleito, pois a competência é da Justiça Federal Comum. Dessa forma, seu pedido deverá ser julgado extinto, conforme a súmula 53, súmula vinculante 53, súmula 368, inciso 1 do TST e artigo 876, parágrafo único da CLT. Muito tranquilo, gente. Agora sim, nossa prejudicial de mérito, novamente, seguimos contando a historinha, porque querendo ou não, o processo está sempre vinculado ao que já passou, historinhas, né? Érica Grama Verde foi empregada da Auditoria Pente Fino, de 29 de nove de 2011 a 7 de 1 de 2020, ajuizando reclamação trabalhista, em face da sociedade empresária, em 30 de janeiro de 2020. Dessa forma, são prescritas as verbas anteriores a 5 anos ao ajuizamento da ação, ou seja, 30 de janeiro de 2015, conforme súmula 308, item 1. Gente, a súmula 308 tem que dizer que é o item 1, tá? Artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, artigo 11 da CLT, sendo julgado com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso 2º do CPC. Muito fácil, pessoal. De novo, quando tu fizer isso aqui uma vez, tu vai aqui, ó, pá! Tu vai fazer muito rapidamente daqui para frente. Mas tem que fazer, pessoal. Tem que treinar para conseguir saber esse vocabulário, saber a ordem dos fatores dentro da peça prático profissional. Vamos lá, então. Vamos começar o mérito e jamais se esqueça do nosso método. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E, minha gente, por que aqui que eu fico batendo na tecla? Causa de pedir mais o pedido. Porque, novamente, o tópico ali da equiparação salarial aconteceu o quê? A inépcia. E por que que aconteceu a inépcia? E como que tu vai conseguir procurar e se dar conta que existe uma inépcia? Procurando o pedido e... Cadê o pedido? Estava faltando o pedido. É assim que se depara, então, assim que se encontra uma inépcia da petição inicial. Então, lá no nosso mérito, vão ficar aqui pedidos da letra A até a letra F, todos eles. Apenas retirei daqui qual deles? O das contribuições do INSS, porque as contribuições do INSS ficaram lá no nosso pedido relacionado à incompetência da Justiça do Trabalho. Então, vamos lá, horas extras, a reclamante alega que trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 20, com intervalo de 1 hora, não marcava na folha ponto, postulando, requerendo então, né, o pagamento de horas extras. Vamos para o desenvolvimento, ó. Na condição de gerente, a Erika comandava 25 auditores, designando. Coloquei o que estava lá na peça que dizia, demonstrando, né, que ela possuía esse cargo de gestão, né? E a gente vai colocar o quê? Ali no meio, pro final, sendo assim, é cristalino que Erika exercia cargo de gestão, palavra-chave, não ensejando o pagamento de horas extras, pois ainda recebia gratificação de 40% acima do seu salário, conforme preceitua o artigo 62, inciso 2, combinado com o parágrafo único da CLT. Dessa forma, tu quer o que da vida, né? A improcedência do pedido, tá aí a conclusão. FGTS, Érica requereu o pagamento da indenização de 40% do FGTS, que não foi depositado na nossa conta vinculada. Entretanto, Érica pediu o que? Demissão, né, minha querida? Em 7 de janeiro de 2020, conforme alegado pela própria em sua peça exordial. E assim, tal forma de extinção contratual não enseja o pagamento da indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS, conforme aí o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8036 de 90. E a gente quer o quê? A improcedência do pedido. Integração dos prêmios ao salário, nossa letra C. Érica explicou e comprovou com os contra-cheques que passou a receber prêmios em pecúnia em valores variados
pelo que requereu, aí vem o pedido, né, a integração do valor desses prêmios e a sua remuneração, com reflexos em demais verbas salariais e rescisórias, papapá. Gente, o mais fácil de todos aqui, entretanto, os prêmios não podem ser incorporados ao salário por expressa determinação legal, de acordo com o artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Dessa forma, requer a improcedência do pedido. Seguindo, aqui é um pouquinho mais sofisticado, por quê? Lembrando que a equiparação salarial a gente já colocou lá nas preliminares como inépcia. Aqui, minha gente, tá vendo aqui no gabarito aparece, ó, pelo princípio da eventualidade. O que é o princípio da eventualidade? Olha só, a gente já não elaborou esse tópico lá nas preliminares? Por que a gente está considerando aqui novamente, né? A gente já falou, gente, tu está sendo pago para melhor atender os interesses do empregador. Então, tudo que tu poderá abordar, tu pode e deve abordar, porque a gente nunca sabe quem é o juiz do trabalho que a gente vai encarar nesse processo. E vamos supor que o juiz do trabalho ele olha para aquilo ali e fala: não, não acho que é inepto. Eu não acho, eu acho que para mim está bem claro que o que ela quer. E começa a julgar. E condena a empresa, inclusive, em revelia. Por que em revelia? Porque a empresa não se defendeu no mérito. E se a empresa não se defender no mérito, é revelia, pessoal. Ou seja, a gente se defende lá e a gente se defende aqui. Onde a gente puder estar se cercando, se fechando, se preparando, a gente vai abordar. Até porque, pessoal, a gente não vai conseguir ter uma tese de defesa aqui. É claro que nós vamos conseguir. Então, por isso, como a gente consegue também se defender no mérito, a gente também vai aparecer aqui. Então, olha lá como que esse tópico vai aparecer. Em que pese tal pedido já ter sido alegado como inepto nas preliminares da contestação, em face do princípio da eventualidade, também será atacado o seu mérito no presente tópico. Vamos lá, então, o que é o que está em vermelho? Recortei e colei o da peça. Nós podem perceber, aqui nesse tópico tem apenas a causa de pedir, uma vez justamente que não existe pedido. Então, aqui está apenas a causa de pedir. E ali embaixo também coloquei, como é um tópico especial, que é diferente, né? Também coloquei de novo o recorte e cola do gabarito da prova da OAB. Aí agora, como é que vai ficar nosso desenvolvimento? Todavia, o trabalho da Paradigma, que é a Silvana Céu Azul, né, apontada por Érica, possui mais de 2 anos de diferença da reclamante. Em razão disso, a equiparação torna-se impossível, conforme o artigo 461, parágrafo 1º da CLT. E a gente quer o que da vida? A improcedência do pedido. Vamos continuar, está quase no fim aqui, adicional de periculosidade, novamente, causa de pedir, e depois coloquei ali no final o quê? Requerendo, assim, o pagamento do adicional de periculosidade. O que a Érica está alegando? Colocaremos o que no desenvolvimento, porém as atividades da reclamante não envolviam situações e condições perigosas, né? Requisito indispensável para a configuração e consequente pagamento do adicional. Ela não trabalhava em condições perigosas. Então, a gente quer o quê? A improcedência do pedido. Honorários justificatícios, também muito fácil. A Érica requereu o pagamento de honorários justificatícios de 20% sobre o valor da condenação, conforme aí o CPC. E aí, minha gente, ó, porém, mais uma vez a reclamante se equivoca, pois só podemos utilizar o CPC quando a CLT for omisso, que não se visualiza no caso, pois a CLT prevê o percentual de no máximo 15%, conforme o artigo 791-A da CLT. Dessa forma, requer a improcedência do pedido ou o seu pagamento no teto de 15%. Podemos fazer aqui, inclusive, um pedido alternativo, né? Ou a improcedência, visto que toda ação vai ser julgada improcedente, ou caso tenha algum pedido julgado procedente, que fique limitado a 15%. E finalmente chegamos nos requerimentos finais. Como sempre eu falei para vocês, sempre quando nós temos tópicos novos dentro da peça, vão aparecer esses tópicos aqui dentro dos requerimentos finais. Olha lá, então, o que apareceu de novidade? Diante do exposto, requer o acolhimento da preliminar, da inépcia da petição inicial em relação à incompetência da Justiça do Trabalho, assim como quanto à equiparação salarial, a decretação da prescrição e, no mérito, a improcedência da ação, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito e o pagamento dos honorários advocatícios, conforme o artigo 191-A da CLT. Nesses termos, pede-se espera deferimento, nome e assinatura do advogado e o OB-UF. E aqui também, para vocês não se perderem dentro da peça, a nossa estrutura total da contestação dessa aula.
Lembrando, quem vai fazer as peças, essa peça aqui, como eu já fiz com vocês, eu não vou pedir para que vocês façam aqui no curso, né? Sempre eu vou pedir uma peça que eu não fiz em aula para vocês conseguirem fazer do zero e se virarem literalmente do zero para vocês conseguirem fazer sem nenhum induzimento, nenhuma ideia que eu passei aqui na peça. Sempre as peças do curso vão ser peças que não foram trabalhadas em aula de propósito. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado. E é assim, a maioria das contestações na prova da OAB são nessa estrutura aqui, com preliminar, prejudicial e mérito. Certo, pessoal? Tchau, tchau. Até mais, então. Abraço.